Já percebemos em vídeos anteriores que o método de um controlador não é nada mais, nada menos do que uma função de uma classe e essa função é pública se nós quisermos que a nossa página tenha acesso a ela através do browser, mas podemos também criar métodos privados. Vou dar aqui um exemplo. Vou criar aqui um private function interno e vou colocar aqui um echo interno. Significa isto que, se eu colocar aqui echo início, okay, eu consigo aceder através da URL a este método, mas não consigo aceder a este. E reparem, o que é que vai acontecer aqui? Obviamente que eu aqui refrescando vou estar a iniciar o index e ele vai apresentar o início. Se eu quisesse chegar aqui ao interno, eu teria que escrever aqui main barra interno. E reparem que não foi encontrado o interno, isto é, o controlador ou o método não foi encontrado. O controlador existe, mas o método is not found interno. Ele não é encontrado simplesmente pelo facto de estar privado. Porque se eu colocar aqui public, ele já vai encontrar aquele método e vai apresentá-lo. Perguntar-me-ão, mas por que razões é que eu tenho necessidade de ter métodos privados dentro de um controlador, sendo que o controlador é para apresentar diferentes páginas da minha aplicação? Bom, de facto não é isso que acontece. Um controlador não serve apenas para apresentar páginas, ele serve, por exemplo, para processar informação, lógica de código ou regras de negócio, como é o nome mais explícito. E neste caso imaginem o seguinte: eu posso ter aqui um input, isto é, a informação que vem submetida de um formulário, e ter aqui, por exemplo, uma variável chamada valor, é igual a João, e eu posso querer testar se esta variável é, por exemplo, uma variável que contém 4 caracteres, por exemplo, ok? Ou posso querer criar uma função dentro do meu próprio controlador que me permite devolver a quantidade de caracteres que tem esta função. Ora, para isso, eu posso criar aqui uma public, poderia criar aqui uma public, reparem, public function, word count, por exemplo, contar letras de uma palavra. E eu vou passar aqui por exemplo, a word, ok? A palavra. E agora fazer aqui um return, ok? str de len, que é uma função do PHP, e vamos colocar aqui word. Okay? Então esta função está basicamente a fazer o quê? Única e exclusivamente a devolver uma contagem do número de letras que tem aqui este valor. Ora, não faz sentido que isto seja público. Porquê? Porque eu não vou querer executar este método, porque ele vai simplesmente ter um mecanismo de lógica de programação interna. Então eu posso fazer o seguinte: eu aqui posso fazer echo de this word count e agora colocar aqui João Ribeiro. Ok? E o que vai acontecer nesta circunstância é que eu vou estar a apresentar o resultado da execução de uma função privada, que eu vou colocar aqui agora private, que é reconhecida por qualquer outra função ou método da minha classe, mas que não está acessível de forma exterior. Isto é, eu não posso aceder a esta função que aqui está da seguinte forma: colocar aqui Word e depois colocar o resto do nome, não interessa agora para o caso, eu não iria ter acesso a essa função. Ok? Neste caso seria word count. Ok? Reparem, não existe. O método está protegido contra este acesso. No entanto, no meu index, que eu posso aceder desta forma, e reparem, João Ribeiro tem 12 caracteres, ou então eu poderia colocar muito bem isto, main barra index, vai dar o mesmo resultado, porque é o mesmo caminho, e então eu vou ter aqui de facto a execução desta função. Portanto, é muito importante nós termos esta percepção do privado, do público e daquilo que eu expliquei no vídeo anterior desta série sobre o protegido, que normalmente vai aparecer nos controladores a partir dos quais nós fazemos heranças. Isto é, vamos herdar ou vamos estender as funcionalidades desse controlador. De qualquer das formas, o assunto deste vídeo não é apenas este. Eu quero explicar aqui qual é a influência de nós termos aqui
parâmetros no interior de uma função. E nós temos aqui o index, de facto, e este index pode ser um index que contém, por exemplo, um valor. E eu quero apresentar aqui esse valor. Vamos colocar aqui valor. O que vai acontecer agora aqui é o seguinte: se eu refrescar a minha aplicação, há aqui um problema de falta de argumentos. E temos aqui um erro que diz argument count error. Ele diz basicamente too few arguments to function app controller's main index. Foram passados 0, ok? E é esperados pelo menos 1. O que é que basicamente o sistema me está a dizer? Que eu tentei executar uma função que requer obrigatoriamente a definição de um valor. Ora, este valor pode ser um valor numérico, pode ser um texto, pode ser uma frase, uma palavra. Bom, como é que eu passo este valor aqui para dentro? De uma forma muito simples. Bastará colocar aqui uma barra e definir o valor. Se eu, por exemplo, colocar aqui 100 e pressionar o return, o valor vai ser apresentado ali. Então, todos os parâmetros estão separados por uma barra. O que significa que, se eu quiser passar um texto, eu posso colocar aqui João e ele vai-me apresentar aquele valor João. No entanto, se eu quiser acrescentar mais argumentos, valor e agora aqui um nome, o que vai acontecer é que esta assinatura que eu estou a colocar aqui já não é válida. Mais uma vez o mesmo erro, mas desta feita diz que eu só passei um argumento quando são expectáveis 2. Então eu posso resolver isso colocando aqui, por exemplo, 100 e vamos ter aqui a execução, neste caso, do código que está no interior daquela função, que só está a usar o valor. Poderíamos fazer aqui, por exemplo, o nome e o apelido. Okay? E neste caso eu posso apresentar nome e fazer aqui uma concatenação e apresentar o apelido. Nesta circunstância, se eu agora colocar aqui João e aqui colocar Ribeiro, nunca esqueçam que tem que ter a barra para separar cada um dos argumentos, eu vou ter o meu nome a ser apresentado ali sem qualquer problema. E se eu alterar aqui este segundo argumento, obviamente se eu colocar aqui Carlos, eu vou ter ali o Carlos Ribeiro. Existe também a possibilidade de definirmos argumentos com valor por defeito. Ora, o que é que isto significa na prática? Que eu posso criar aqui, por exemplo, no apelido, um apelido igual a vazio. Isto significa que a chamada do index pode passar a ter dois modos diferentes. Eu posso simplesmente chamar com o primeiro valor, porque este é obrigatório, e vamos ter ali o Carlos. E porquê é que não apareceu o apelido? Porque o apelido, por defeito, está a ser definido como vazio. Ele está a ser concatenado ali, mas está a ser definido como vazio. Mas se eu quiser sobrepor ou fazer um override, eu posso fazer aqui Carlos Pereira, por exemplo. E então, o valor que inicialmente estava definido como sendo vazio, passa a ter um valor. Vamos olhar aqui um aspecto que pode ser importante, que é o seguinte. Ok, então será que eu posso fazer qualquer coisa deste género? Não definir o nome, mas definir apenas o apelido? Bom, aqui vamos ter um problema. Porque se eu agora remover isto que aqui está, este valor Carlos diz respeito a quê? Bom, vamos aqui pressionar e vamos aqui ver que temos um erro. Ele diz-me o seguinte, há aqui uma função para a qual foi passado um único valor, mas são expectáveis 2. Porquê? Porque nós não podemos ter por precedência variáveis com valor previamente definido e depois variáveis que são obrigatórias, isto é, que não têm valor pré-definido. Então, muita atenção a isto, sempre que vocês quiserem utilizar numa assinatura de um método uma variável que tem um valor pré-atribuído, elas devem ser sempre colocadas no final e nem sequer no meio, porque reparem, se eu colocasse aqui idade, nós íamos voltar a ter exatamente o mesmo problema. Eu iria definir o primeiro valor, iria definir o quê? O segundo valor, e que ele dizia respeito a quê? A este ou àquele? Não, o sistema não, iria sempre transformar este. Então eu teria aqui a mesma coisa que ter exatamente isto é, não há valor por defeito. Okay? Se eu definir 3 parâmetros, esse será o número de barra valor que eu vou ter que adicionar. Bom, vamos ver aqui um outro caso específico, que é, eu vou colocar aqui o index sem parâmetros nenhuns, portanto, estas variáveis deixaram de existir. Vamos colocar aqui início.
E vamos criar aqui um outro método que não é propriamente o index. Public function teste. E neste teste eu vou colocar então os argumentos. Vou colocar aqui valor. Vou colocar aqui um echo valor. Ok? Valor, neste caso, assim. Ou poderemos até fazer qualquer coisa do género. O valor é igual àquele valor. Ok? E, portanto, com as aspas compostas, nós podemos fazer este tipo de escrita. Ora, como é que eu faço para chamar o teste? Muita atenção, porque nós tínhamos estado a usar aqui o main barra index barra Carlos, mas eu posso agora chegar ao index desta forma. Vamos testar aqui, já agora, colocar aqui um V e vamos aqui refrescar e vamos reparar que vai haver um erro. Se eu agora agregar aqui um teste, ou neste caso um T, reparem, ele diz não foi encontrado. Então, nós neste caso não podemos definir os valores do index pelo facto de ele ser um método que está definido por arrancar por defeito. Não o podemos definir aqui desta forma. Teríamos que sempre colocar aqui main, index barra T e agora já não íamos ter qualquer problema. Ok? Muito tranquilo. De qualquer das formas, aquilo que eu vos quero mostrar é como é que nós chegamos aqui a esta execução. Nós temos o método teste, mas que requer um valor. Então, neste caso, temos que colocar o nome do controlador, barra o nome do método e depois barra o seu argumento. Neste caso, vamos colocar João e temos ali o valor é igual a João. É importante perceberem este tipo de dinâmicas, a utilização do this, a utilização do private, etc. Porquê? Porque nós vamos passar muito tempo dentro dos controladores a definir as regras de negócio que vão permitir a determinada altura receber inputs do utilizador através dos requests. Vamos poder comunicar com os models para pedir uma determinada informação de um banco de dados, vamos receber esses dados, vamos depois pedir para que sejam apresentados numa view. E por conseguinte já deu para perceber que numa estrutura de uma framework, como é o caso do CodeIgniter, o controlador assume um ponto fulcral, porque é ele que vai gerir todas estas regras de negócio.